Eliseu foi um dos maiores profetas de Israel, e sua história começa ligada à de Elias, o profeta que o antecedeu. Quando Elias estava próximo de ser levado ao céu, Deus o enviou para ungir Eliseu como seu sucessor. Eliseu não era sacerdote nem alguém de destaque. Ele estava trabalhando no campo, lavrando a terra com 12 parelhas de bois, quando Elias passou e lançou sobre ele o seu manto, um gesto que simbolizava a escolha divina. Naquele momento, Eliseu deixou tudo para trás. Deixou sua terra, sua família, seu trabalho e seguiu o chamado de Deus sem olhar para trás. Durante algum tempo, ele serviu a Elias de forma humilde, aprendendo, observando e permanecendo fiel até o último instante. Quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho de fogo, Eliseu estava ao seu lado. Antes de partir, Elias perguntou o que ele desejava receber. E Eliseu respondeu: "Seja-me dada a porção dobrada do teu espírito." Essa resposta mostra o coração de Eliseu. Ele não buscava riqueza nem reconhecimento, mas queria mais da presença de Deus. Após Elias ser levado, o manto do profeta caiu e Eliseu pegou o manto. Eliseu tomou o manto e foi até o rio Jordão. Ao tocar as águas, elas se abriram. Mas os milagres não pararam por aí. Eliseu foi usado por Deus. Através da fé de Eliseu, Deus purificou as águas de uma cidade, multiplicou o azeite de uma viúva, ressuscitou o filho da sunamita, curou Naamã da lepra e fez o machado de ferro flutuar. Cada um desses milagres revelava algo importante, que Deus estava presente com Eliseu. Eliseu foi um homem de fé constante, de obediência inabalável e de um coração disposto a servir. Ele não buscava glória pessoal. Sua vida era centrada em revelar a glória de Deus. As lições de fé que aprendemos com Eliseu são, sem dúvida, valiosas para todos nós. Ele confiava plenamente em Deus, mesmo diante dos maiores desafios, e sua confiança inabalável nos inspira a seguir pelo mesmo caminho. É importante lembrar que, assim como Eliseu, podemos enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que a fé é o nosso maior aliado. Eliseu nos mostrou ser um homem de fé. Assim também devemos ter fé. Não podemos duvidar. Eliseu tinha tanta fé que o rei da Síria, toda vez que planejava um ataque, era surpreendido, pois Eliseu já sabia antes. O rei da Síria até pensava que havia um traidor entre eles. Mas os servos disseram: "Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto." Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12. Não importa a situação, não podemos duvidar. A dúvida enfraquece a fé, e quando nossa fé está fraca, as tentações vêm sobre nós, nos tornando mais vulneráveis. Quando caímos nas tentações, acabamos nos afastando da presença de Deus. Mesmo que você esteja passando por momentos que pareçam impossíveis, lembre-se do que aconteceu com Eliseu. Certa vez o rei da Síria mandou um grande exército, com cavalos e carros, para capturá-lo na cidade de Dotã. O servo de Eliseu ficou com medo e disse: "Ai, meu senhor, o que faremos?" Mas Eliseu respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Então Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, e quando ele abriu os olhos, viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6, 17. Deus está ao seu lado, não precisa ter medo. O que você precisa é ter fé em Deus. Não importa o tamanho do seu problema. Com a história de Ester, nos dias de Assuero, o rei que reinava desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, o trono do seu reino estava estabelecido em Susã, a fortaleza. No 3º ano do seu reinado, ele deu um grande banquete a todos os seus príncipes e servos, aos poderosos da Pérsia e da Média, aos nobres e governadores das províncias. Durante muitos dias, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Ao se completarem esses dias, o rei deu outro banquete, por 7 dias, a todo o povo que se achava em Susã, do maior ao menor,
no pátio do jardim do palácio real. No 7º dia, estando o rei alegre pelo vinho, ordenou que trouxessem a rainha Vasti à sua presença, para mostrar aos povos e príncipes a sua formosura. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a ordem do rei. Então o rei se indignou muito, e o seu furor se acendeu. Consultando os sábios, foi decidido que Vasti não mais entraria na presença do rei, e que sua dignidade real fosse dada a outra melhor do que ela. Assim, publicou-se um decreto em todo o reino. Depois disso, passada a ira do rei, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, e do que fora decretado contra ela. Então, os servos do rei sugeriram que se buscassem jovens virgens, formosas à vista, para que o rei escolhesse uma nova rainha. Entre elas estava Ester, jovem judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo Mordecai. Ester era formosa de aparência e boa de vista. Mordecai lhe ordenara que não declarasse o seu povo nem a sua linhagem. Após o tempo de purificação, cada jovem ia ao rei. Quando chegou a vez de Ester, ela não pediu nada além do que lhe foi designado. O rei amou Ester mais do que a todas as mulheres, e pôs a coroa real sobre a sua cabeça, fazendo-a rainha em lugar de Vasti. Mordecai costumava passear diante do pátio da casa das mulheres para saber como Ester passava. Certo dia, Mordecai descobriu uma conspiração de 2 oficiais do rei que planejavam matar Assuero. Mordecai avisou a Ester, e ela informou o rei em nome de Mordecai. O caso foi investigado, confirmado, e os homens foram enforcados. Depois disso, o rei exaltou Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, e o colocou acima de todos os príncipes. Todos se inclinavam diante de Ramã, exceto Mordecai, que não se ajoelhava nem se prostrava. Isso enfureceu Ramã. Sabendo que Mordecai era judeu, Amã desprezou matá-lo apenas, e decidiu destruir todo o povo judeu em todo o reino. Amã lançou sortes para determinar o dia da destruição, e foi falar com o rei. Disse que havia um povo espalhado pelas províncias que não cumpria as leis do rei, e que não convinha deixá-lo subsistir. O rei concordou, e deu a Ramã autoridade para escrever o decreto. Assim foram enviadas cartas ordenando que todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, fossem destruídos em um só dia. Ao saber disso, Mordecai rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e clamou com grande e amargo clamor. Em toda a província houve grande luto entre os judeus. Ester soube do que acontecia e mandou roupas a Mordecai, mas ele não aceitou. Então, ele lhe enviou a cópia do decreto e pediu que ela fosse ao rei interceder pelo seu povo. Ester respondeu que ninguém podia entrar à presença do rei sem ser chamado, e que ela não era chamada havia 30 dias. Mordecai lhe disse que não pensasse que escaparia por estar no palácio, e que talvez tivesse chegado à posição de rainha para um tempo como este. Então Ester pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias, e ela e suas servas fariam o mesmo. Depois disso ela iria ao rei. No 3º dia, Ester se apresentou ao rei, que estendeu para ela o cetro de ouro. O rei perguntou o que ela desejava. Ester pediu que o rei e Amã fossem a um banquete que ela havia preparado. No banquete, o rei perguntou novamente o pedido de Ester, mas ela disse que revelaria no dia seguinte, em outro banquete. Ramã saiu alegre, mas ao ver Mordecai que não se inclinava, ficou indignado. Em casa, aconselhado por sua esposa e amigos, mandou preparar uma forca para Mordecai. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e mandou ler o livro das crônicas. Descobriu-se que Mordecai nunca fora recompensado por salvar a vida do rei. O rei perguntou a Ramã o que deveria ser feito a quem o rei desejava honrar. Amã, pensando que era ele, sugeriu grande honra pública. Então o rei ordenou que tudo fosse feito a Mordecai. No segundo banquete, Ester revelou que era judia e denunciou Ramã como o adversário que tramara destruir seu povo. O rei se enfureceu.
Amã implorou por sua vida. Ao voltar, o rei interpretou isso como afronta e ordenou que Amã fosse enforcado na forca que preparara para Mordecai. Depois disso, o rei deu a Ester a casa de Amã e exaltou Mordecai. Um novo decreto foi escrito permitindo que os judeus se defendessem. No dia marcado, os judeus prevaleceram sobre seus inimigos. Assim se estabeleceu a festa de Purim. Mordecai se tornou grande no reino, e o povo judeu teve descanso dos seus inimigos. Ezequiel, capítulo 1. A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim, todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda.
E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Jeremias, capítulo 24. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei desse lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. A história de Josué. Era uma vez um homem chamado Josué, filho de Num, que havia sido servo e ajudante de Moisés. Quando Moisés morreu, Deus falou com Josué e disse que agora ele seria o líder do povo de Israel. Deus prometeu que estaria com ele assim como estivera com Moisés, e o encorajou. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué confiou em Deus e mandou o povo se preparar, porque em 3 dias atravessariam o rio Jordão para entrar na terra prometida, a terra que Deus havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó. Antes de atravessarem, Josué enviou 2 espiões para observar a cidade de Jericó, que era protegida por grandes muralhas. Lá, eles foram acolhidos por Raabe, uma mulher que morava sobre o muro. Raabe escondeu os espiões dos guardas, contou que todos em Jericó estavam com medo de Israel, e declarou que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus.
Ela pediu que, quando a cidade fosse conquistada, poupassem sua família. Os espiões prometeram e pediram que ela pendurasse um cordão vermelho na janela, como sinal. Quando chegou o dia, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança até o rio Jordão. Assim que seus pés tocaram as águas, o milagre aconteceu. As águas pararam de correr e o povo atravessou o rio em terra seca. Josué mandou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem 12 pedras do meio do rio e as colocassem em Gilgal, como lembrança do poder do Senhor. O povo acampou em Gilgal, celebrou a Páscoa e comeu dos frutos da nova terra. Naquele dia, o maná que caía do céu no deserto deixou de cair, porque agora Deus o sustentava com o alimento da terra prometida. Pouco tempo depois, Josué foi até perto da cidade de Jericó, e ali teve um encontro misterioso. Ele viu diante de si um homem em pé, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" E o homem respondeu: "Não, eu venho como comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo?" O comandante disse: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo." E Josué assim fez. Deus deu então as instruções sobre como vencer Jericó durante 6 dias. O povo marcharia ao redor da cidade uma vez por dia, em silêncio. No 7º dia, marchariam 7 vezes. Os sacerdotes tocariam as trombetas, e quando o som soasse, o povo gritaria com força. E assim foi. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, os muros de Jericó caíram, e a cidade foi conquistada. Josué ordenou que poupassem Raabe e sua família, conforme a promessa. Jericó se tornou a primeira cidade conquistada dentro da terra prometida. Depois disso, Israel enfrentou a cidade de Ai. Na primeira batalha, foram derrotados, porque Acã havia tomado coisas proibidas. Quando o pecado foi descoberto e resolvido, Deus lhes deu nova vitória, e Ai foi conquistada. Josué então levantou um altar ao Senhor, leu todas as palavras da lei diante do povo e os lembrou da aliança com Deus. Mais tarde, quando 5 reis cananeus se uniram contra Israel, o Senhor lutou por seu povo. Durante essa batalha, Deus lançou pedras de granizo sobre os inimigos e Josué orou: "Sol, pare sobre Gibeon, lua, pare sobre o vale de Aijalon." E o sol parou, e o dia se prolongou até que a vitória fosse completa. Nunca houve dia igual àquele. Já idoso, Josué reuniu o povo e lembrou de tudo o que o Senhor havia feito. Pediu que permanecessem fiéis e não se voltassem para outros deuses. Então, diante de todos, declarou com firmeza: "Escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor." E assim Josué, servo fiel de Deus, morreu com 110 anos de idade. Enquanto ele viveu, Israel foi fiel ao Senhor. A história de Salomão. Tudo começou há muito tempo, quando o rei Davi, já velho, e estava chegando ao fim de sua vida. Davi tinha muitos filhos, e entre eles havia um chamado Adonias. Quando ele percebeu que o pai estava fraco, Adonias decidiu tomar o trono para si. Sem pedir permissão a Davi, reuniu carruagens, cavaleiros e homens poderosos de Israel e proclamou a si mesmo rei. Mas o profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, souberam do que estava acontecendo. Eles foram até o velho rei Davi e contaram tudo. Batseba lembrou ao rei da promessa que ele havia feito, que Salomão, seu filho, seria o novo rei de Israel. Mesmo cansado, Davi chamou os sacerdotes e mandou que levasse Salomão para Gibeon, onde o ungiriam diante de todo o povo. E assim foi feito. O som das trombetas ecoou por toda Jerusalém, e o povo gritava de alegria: "Viva o rei Salomão!" O trono, então, estava seguro. E assim, Salomão começou a reinar sobre Israel, jovem ainda, mas cheio de propósito. E havia em seu coração um desejo sincero: agradar ao Senhor. Certa noite, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios. Lá, enquanto dormia,
Deus lhe apareceu em sonho e disse: Pede o que quiseres que te dê. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, puseste o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno para entrar e sair. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E agradou a Deus o pedido de Salomão. E o Senhor lhe disse: Porquanto pediste sabedoria e não riquezas, nem vida longa, nem a morte dos teus inimigos, eis que te dei coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois haverá. E também te dei o que não pediste, riquezas e honra. Quando acordou, Salomão percebeu que o sonho era mais do que um sonho. Era uma promessa divina. A partir daquele dia, a sabedoria de Salomão começou a brilhar diante de todo o povo. Logo, sua justiça foi colocada à prova. 2 mulheres foram até o rei, trazendo um único bebê, e cada uma dizia ser a verdadeira mãe daquela criança. O palácio ficou em silêncio enquanto o rei as ouvia com atenção. Então, Salomão pediu que trouxessem uma espada e disse: Dividi o menino vivo em 2 partes, e dai metade a uma e metade a outra. A verdadeira mãe, movida de amor, gritou: Ah, Senhor meu, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. E Salomão disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. Esta é sua mãe. E todo o Israel se admirou da sabedoria do rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Com o passar dos anos, o reino prosperou. Salomão organizou o governo, fortaleceu o exército e fez alianças com outros povos. E então iniciou o maior projeto de sua vida, a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Foram 7 anos de trabalho cuidadoso. Pedras enormes, ouro puro, madeira de cedro e artesãos habilidosos deram forma a um templo magnífico. Quando a obra terminou, Salomão reuniu todo o povo, sacerdotes e levitas, e trouxe a Arca da Aliança para o novo templo. Então ele se ajoelhou e orou. Salomão viveu dias de paz e prosperidade, e sua fama se espalhou por toda a terra. Reis e rainhas vinham de longe para ouvir sua sabedoria, e entre eles estava a rainha de Sabá, que ficou maravilhada com tudo o que viu e ouviu. Mas, com o passar dos anos, o coração de Salomão começou a se afastar. Ele amou muitas mulheres estrangeiras, e com elas trouxe ídolos e costumes estranhos para Israel. E Deus se entristeceu, pois aquele que fora o mais sábio dos reis começou a cometer idolatria. Mesmo assim, o Senhor, em sua misericórdia, manteve a promessa feita a Davi. E ainda assim, deixou a história de Salomão como um ensinamento para todos nós, que a sabedoria mais preciosa é obedecer a Deus e permanecer fiel. Nos seus últimos dias, Salomão escreveu muitos provérbios e reflexões sobre a vida. Em uma delas, ele disse: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também escreveu: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Essas palavras ficaram para sempre como um lembrete de que toda verdadeira sabedoria vem de Deus. História de Sansão. Há muito tempo, o povo de Israel estava vivendo momentos difíceis. Eles haviam se afastado de Deus e estavam sendo dominados pelos filisteus. Foi então que um anjo apareceu a uma mulher que não podia ter filhos. Ele trouxe uma promessa: Você terá um filho. Desde o nascimento ele será consagrado a Deus, e nunca deverá cortar o cabelo, pois Deus o escolheu para libertar Israel dos filisteus. O menino nasceu e recebeu o nome de Sansão. Desde jovem, Deus o abençoou com uma força extraordinária. Sansão era capaz de fazer coisas incríveis: derrotar leões com as próprias mãos, carregar portões enormes de cidades e vencer exércitos sozinho. Mas Sansão tinha um coração impulsivo. Muitas vezes, ele tomava decisões sem pensar nas consequências. Um dia, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus foram até ela e disseram:
Descubra o segredo da força de Sansão, e nós lhe daremos muito dinheiro. Dalila insistiu várias vezes até que Sansão, cansado de tantas perguntas, revelou: Nunca cortaram o meu cabelo. Desde que nasci, sou consagrado a Deus. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Dalila esperou Sansão dormir, chamou um homem e cortou suas tranças. Assim, Sansão perdeu a força. Os filisteus o prenderam, tiraram sua visão. No entanto, um dia, os filisteus fizeram uma grande festa para zombar dele. Sansão pediu a um servo que o colocasse entre as colunas do templo. Sansão orou a Deus: Senhor, dá-me força mais uma vez. Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou, derrotando muitos inimigos. Sansão havia falhado muitas vezes, mas naquele momento final, ele se voltou para Deus, e Deus ouviu sua oração. E assim, a história de Sansão nos lembra que, mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e buscar força em Deus. Agora vamos ouvir a história de Samuel. Há muito tempo em Israel, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era boa e amava a Deus, mas tinha um grande sonho que ainda não havia se realizado: ter um filho. Um dia no templo, Ana orou em silêncio, pedindo a Deus uma criança. Ela prometeu: Se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei a ti por toda a vida. Deus ouviu a oração de Ana, e logo ela teve um menino. Ela o chamou de Samuel. Quando Samuel ainda era pequeno, Ana cumpriu sua promessa. Ela levou o menino ao templo para viver e servir a Deus junto do sacerdote Eli. Certa noite tranquila, Samuel estava deitado, quase dormindo, quando ouviu alguém chamando: Samuel! Ele se levantou e correu até Eli. Você me chamou? Eli respondeu: Não, meu filho, volte a dormir. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que era Deus chamando o menino. Ele disse: Se ouvir novamente, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel voltou a deitar-se. A voz veio outra vez: Samuel! E ele respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. A partir daquele momento, Deus começou a falar com Samuel, e ele cresceu sendo um profeta fiel, guiando o povo e ensinando a seguir o caminho de Deus. Samuel se tornou um homem sábio e respeitado. Ele ajudou a conduzir Israel e foi quem ungiu os primeiros reis, Saul e Davi. Sua vida inteira foi dedicada a servir ao Senhor. Com a história de Jonas. Tudo começou há muito, muito tempo, com um homem chamado Jonas. Ele era um profeta de Deus, alguém escolhido para levar mensagens importantes. Jonas levava uma vida tranquila, até que um dia Deus falou com ele: Jonas, quero que você vá até a cidade de Nínive. Lá as pessoas estão se afastando do bem e precisam mudar seus caminhos. Mas Jonas não queria ir para Nínive. Ele teve medo e achava que aquele povo não merecia perdão. Em vez de obedecer, Jonas tentou fugir. Ele embarcou num navio que ia na direção contrária, para bem longe dali. Enquanto o navio seguia pelo mar, uma grande tempestade apareceu. O vento ficou forte, as ondas subiram alto e os marinheiros ficaram apavorados. Eles perceberam que havia algo estranho acontecendo. Jonas, cansado e cheio de pensamentos, estava dormindo no fundo do navio. Quando o acordaram, ele entendeu o que estava acontecendo. Com coragem e arrependimento, disse aos marinheiros: Joguem-me no mar e a tempestade vai parar. Com o coração apertado, os marinheiros fizeram o que ele pediu. Assim que Jonas tocou a água, a tempestade parou. O mar ficou calmo e o céu ficou tranquilo outra vez. Mas Jonas não ficou sozinho no mar. Deus enviou um grande peixe para engoli-lo. Lá dentro, no silêncio do ventre do peixe, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites.
Durante esse tempo, Jonas orou sinceramente, pediu perdão, agradeceu e prometeu obedecer a Deus. E Deus ouviu sua oração. Então, o peixe nadou até a praia e com delicadeza cuspiu Jonas na areia. Agora, com o coração transformado, Jonas foi até Nínive. Lá, ele falou ao povo tudo o que Deus havia mandado. E, para a surpresa de Jonas, todos ouviram. O povo se arrependeu de seus erros e decidiu mudar de vida. Deus viu aquilo e, com seu grande amor, perdoou todos eles. Jonas ficou confuso. Ele achava que aquelas pessoas não mereciam o perdão. Mas Deus lhe ensinou que o amor verdadeiro é para todos. Até quem erra pode mudar, quando escolhe o bem. E assim termina a história de Jonas. Uma história de mar e tempestade, oração e esperança. Mas, acima de tudo, uma história de amor, perdão e novos começos. Agora é hora de descansar. Feche os olhos, respire devagar e lembre-se, Deus sempre escuta, sempre cuida e sempre nos dá outra chance. E agora vamos ouvir a história de Noé. Há muito, muito tempo, o mundo estava muito diferente do que conhecemos hoje. As pessoas tinham se afastado de Deus e a maldade havia enchido a terra. Todos pensavam apenas em si mesmos e faziam o que era errado, dia e noite. Mas entre toda aquela escuridão havia um homem diferente. Seu nome era Noé. A Bíblia diz: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Deus viu o coração bom de Noé e decidiu falar com ele. Deus disse: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência. Farei cair um dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas a ti estabelecerei a minha aliança. E então, Deus deu instruções detalhadas a Noé. Faz uma arca de madeira de cipreste. Terá 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faças nela compartimentos, um teto, uma porta lateral e 3 andares. Foi como construir um navio enorme. E tudo isso sem ferramentas modernas, sem tratores, só com fé, madeira e muito trabalho. Noé obedeceu. E enquanto construía, avisava as pessoas sobre o que viria. Mas ninguém acreditava. Riam dele, zombavam. Depois de muitos anos, quando a arca ficou pronta, Deus disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família. E então, os animais começaram a chegar, 2 a 2, um macho e uma fêmea de cada espécie. E dos animais puros, vieram 7 pares. Havia elefantes e passarinhos, girafas e coelhos, vacas e gatos selvagens. Todos obedeceram à voz do Criador e entraram na arca calmamente. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, entraram também. O total era de 8 pessoas. Então o próprio Deus fechou a porta da arca. No dia 17 do 2º mês, as janelas do céu se abriram. A chuva caiu, e caiu, e caiu, por 40 dias e 40 noites sem parar. Fontes do grande abismo também se romperam, e a água cobriu tudo, até os topos das montanhas mais altas. Mas dentro da arca havia segurança e paz, porque Deus estava cuidando de Noé e dos que estavam com ele. As águas cobriram a terra por 150 dias. Então, Deus fez soprar um vento, e as águas começaram a baixar lentamente. Depois de muitos meses, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé esperou. Primeiro soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba que voltou sem encontrar lugar para pousar. Uma semana depois, soltou outra vez, e ela voltou com uma folhinha de oliveira no bico. Finalmente, soltou novamente, e ela não voltou mais. Era sinal de que a terra estava seca. Então Deus disse: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé saiu com sua família e os animais. E a primeira coisa que ele fez foi construir um altar ao Senhor.
Ele ofereceu sacrifícios em gratidão. E Deus ficou muito satisfeito e fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu. Toda vez que o vemos, é um lembrete da aliança de Deus com a terra. E assim, Noé e sua família começaram uma nova vida. Ele viveu muitos anos depois disso. E seus filhos deram origem aos povos do mundo. E Deus nunca esqueceu a promessa. Agora vamos ouvir a história de Davi. Era uma vez, há muito tempo, em uma cidadezinha chamada Belém, vivia um jovem chamado Davi. Ele era o filho mais novo de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Enquanto seus irmãos iam à guerra ou ajudavam na casa, Davi passava os dias cuidando das ovelhas nos campos. Davi era um rapaz de coração puro. Ele tocava harpa, compunha canções para Deus e confiava no Senhor com todo o seu ser. Quando lobos ou leões apareciam para atacar suas ovelhas, ele não fugia. Ele lutava com coragem e força, pois sabia que Deus estava com ele. Certo dia, o profeta Samuel, enviado por Deus, foi até a casa de Jessé. Deus havia rejeitado o rei Saul por desobedecer e queria ungir um novo rei. Samuel olhou para os irmãos mais velhos de Davi, altos, fortes, guerreiros, mas Deus dizia: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Quando Davi chegou do campo, todo suado e simples, Deus disse a Samuel: este é o escolhido. Samuel então ungiu Davi com óleo, e o Espírito de Deus veio sobre ele com poder. Pouco tempo depois, o exército de Israel estava com medo de um gigante chamado Golias, que desafiava a todos por 40 dias. Ninguém queria lutar com ele. Davi, ainda um menino, foi levar pão e queijo para seus irmãos no campo de batalha. Quando ouviu o desafio do gigante, seu coração se encheu de coragem. Com apenas uma funda e 5 pedrinhas do riacho, Davi foi ao encontro de Golias. E com fé ele disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi lançou uma pedra com a funda e acertou a testa de Golias, que caiu no chão. Israel venceu a batalha e Davi foi aclamado por muitos. O rei Saul ficou com inveja de Davi. Tentou matá-lo muitas vezes, mas Davi escapava. Durante esse tempo, ele se tornou grande amigo de Jonatas, filho de Saul. Jonatas amava Davi como a si mesmo e o protegia do pai. Davi teve que fugir e viver como foragido por muitos anos, escondido em cavernas e desertos, mas nunca levantou a mão contra Saul. Ele dizia: não tocarei no ungido do Senhor. Mesmo tendo 2 oportunidades de matar Saul, Davi escolheu o perdão. Depois da morte de Saul e Jonatas, o povo de Israel ungiu Davi como rei, primeiro de Judá, depois de todo o Israel. Ele reinou por 40 anos. Davi conquistou Jerusalém e a transformou na capital do reino. Levou a arca da aliança com grande alegria. Ele dançava diante do Senhor com toda a sua alma. Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com seu coração fiel, Davi cometeu erros. Um dos maiores foi com Batseba. Ele a tomou como esposa depois de fazer algo muito errado com seu marido, Urias. Deus o confrontou através do profeta Natã, e Davi caiu em profundo arrependimento. Ele orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51. Deus o perdoou, mas Davi colheu consequências. Ainda assim, Deus manteve sua promessa e nunca abandonou Davi. Já velho e cansado, Davi preparou tudo para que seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Davi morreu em paz, deixando um legado de fé. Os Salmos, coragem, arrependimento e amor por Deus. Em toda a Bíblia, encontramos histórias que nos inspiram de fé, coragem, milagres e vitórias. Mas também há relatos que nos advertem, que expõem os perigos do coração humano
quando este se afasta da voz de Deus. A história de Acã, registrada em Josué capítulos 6 e 7, é uma dessas. Ela não é apenas um relato de desobediência, mas um espelho que revela como o pecado, quando ocultado, contamina, destrói e afasta da presença de Deus. Israel havia acabado de experimentar uma das maiores vitórias da sua história, a queda de Jericó. Mas antes da batalha, Deus deixou uma ordem clara: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Josué 6, 18, 19. A ordem era objetiva. Nada do que havia em Jericó poderia ser tomado como posse pessoal. Todo o ouro, prata, pertenciam ao Senhor. Eram consagrados ao tesouro de Deus. Porém, Acã desobedeceu. Quando viu entre os despojos uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de 50 siclos, ele cobiçou, tomou e escondeu. Ele mesmo disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Josué 7:21. Essa confissão, porém, não foi fruto de arrependimento sincero. Acã não buscou a Deus com um coração arrependido. Ele preferiu esconder seu pecado, acreditando que, enterrando os objetos proibidos, também enterraria as consequências. Isso revela que o coração dele estava apegado àquilo que Deus havia proibido. Ele desprezou as ordens de Deus em troca de capa bonita e algumas peças de prata e ouro. A Bíblia diz: e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué 7:1. O pecado de Acã não afetou apenas a ele. Por causa de sua transgressão, toda a nação sofreu. Israel foi à guerra contra a pequena cidade de Ai, e mesmo sendo numericamente superior, foi derrotado. 36 homens morreram, e o povo fugiu em pânico. Josué, sem saber do pecado escondido, clamou a Deus. E o Senhor respondeu com firmeza. Israel pecou, tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, não puderam resistir aos seus inimigos. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Josué 7:11 e 12. Aqui está uma das lições mais fortes desse momento. Enquanto o pecado não for tratado, Deus não caminha conosco com sua plena presença. O povo de Israel perdeu a proteção e a direção de Deus por causa de um pecado escondido. Deus não tolera pecado guardado em segredo, especialmente quando Deus já revelou sua vontade com clareza. Josué, então, obedecendo à ordem de Deus, chegou a Acã. E só então Acã confessa, mas não porque se arrependeu, e sim porque foi descoberto. Essa é a grande verdade. Acã não esperava o momento certo para confessar. Ele não queria confessar. Ele acreditava que ninguém jamais saberia. Seu silêncio não era arrependimento, era medo de perder o que havia pegado. O que vemos aqui não é um coração quebrantado diante de Deus, mas um coração orgulhoso e endurecido, que só se curva quando é exposto publicamente. Esse tipo de arrependimento não agrada a Deus. A Bíblia mostra em várias partes a diferença entre um arrependimento sincero e um arrependimento por medo das consequências. O apóstolo Paulo escreveu: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7:10. O que Acã sentiu não foi arrependimento. Ele não se entristeceu por ter desobedecido às ordens de Deus, mas por ter sido pego. E por isso, seu fim foi trágico. Ele, sua família e tudo o que possuía foram levados ao vale de Acor, onde foram apedrejados e queimados.
Então Josué disse: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. Josué 7:25. A história de Acã termina com dor e juízo. E isso nos ensina algo muito sério. Por mais que os homens tentam esconder algo, Deus vê tudo. Deus não é enganado por aparências. E Deus não compactua com a desobediência. Um coração dividido, que tenta servir a Deus enquanto esconde idolatrias e rebeldias em sua tenda, é um coração que caminha para a desobediência. Mas a história de Acã também serve como um chamado para nós. Deus não quer apenas que evitemos o erro de Acã. Deus quer que vivamos com o coração totalmente entregue, transparente, sem nada escondido, com um arrependimento verdadeiro. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Portanto, que não sejamos como Acã, que guardou o pecado esperando não ser descoberto, mas sejamos como os que correm ao Senhor, com o coração aberto. Por isso devemos arrepender dos nossos pecados com um coração sincero, antes que seja tarde. E se você pecar, não fique esperando ser descoberto, nem pense que o tempo vai esconder o que você fez. Vá até Deus, confesse de verdade, abandone o erro e peça perdão. É melhor cair aos pés de Deus em arrependimento. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. E também não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau.